12 de agosto, segunda-feira. Excepcionalmente hoje eu estou fazendo esse vídeo, vai ser um vídeo bem rapidinho, tá, pessoal? Peço desculpas por não ter conseguido fazer aí o estudo que eu faço aos sábados ou domingos, né? Estudando aí vários ativos do mercado e o índice Bovespa, tá? Peço desculpas, mas eu estive viajando, resolvendo algumas questões pessoais e não houve de fato tempo para fazer o estudo, tá? No próximo domingo eu vou fazer um vídeo mais completo, tá, pessoal? Mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo hoje com essa configuração aqui no gráfico do índice Bovespa, tá? Então nós tivemos hoje um fechamento muito interessante do índice e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Me desculpem porque eu vou ser bem breve, tá? O índice Bovespa, pessoal, na minha avaliação ele já vinha aqui, né, consolidado num fundo, né, com dificuldade para subir, até que de repente o índice faz isso aqui, ó, lança uma perna de alta. Depois o índice faz um teste de fundo. E olha aqui o zigue-zague para cima, aquele que a gente gosta de encontrar nos gráficos, né? Tá aqui o zigue-zague, deixa aí um candle de alta, né? Uma alta de 1.7, quase 1.6, né? E o que é interessante é o seguinte, o volume acompanha essa armação desse pivô de alta, tá? Temos um zigue-zague para cima, isso aqui, né, é uma configuração no gráfico que a gente pode dizer que é o início aqui de uma reversão, está revertendo essa tendência de baixa, começou a reverter a tendência de baixa, iniciada lá no mês de julho, tá? Por quê? Porque está fazendo os zigue-zagues para cima, tá? Isso é muito importante, certo, pessoal? A gente aborda melhor esse ponto aí no estudo do final de semana. Mas já que estamos aqui, vamos fazer aqui o seguinte, ó. Quais são os próximos pontos agora que o índice pode alcançar, tá? Primeiramente, a gente vai ter que olhar aqui para a esquerda do nosso gráfico e ver que tem uma barreira, que eu desenhei aqui para vocês um retângulo, né? Isso aqui é uma barreira no gráfico, né? Isso aqui é um local aqui no gráfico de forte resistência. Tá pertinho ali. Começa na faixa dos 139,200, né? 139,600 por ali, vai até os 139, quase 140. 139.140 é uma barreira no gráfico, é ponto de resistência, toca lá e tende a recuar, certo? Está pertinho, né? E a outra resistência importante é a máxima histórica, que se o índice continuar fazendo esses zigue-zagues para cima, pode buscar lá então a faixa dos 141.600 e 563 pontos, que é a máxima histórica do índice Bovespa, tá? Vejam que a média de 9 períodos, né? Essa linha, a linha azul mais fina, ela aponta já para cima, a média de 21 também aponta para cima, tá? O volume do índice Bovespa, se a gente olhar as barras aqui desde maio, ele ainda não é um volume tão bom quanto ali dos meses de abril, né, e maio, né? O que nós gostaríamos de ver esse volume aumentando um pouco mais, tá? Mas a configuração geral do gráfico é bom. Hoje o índice Bovespa, hoje segunda-feira, né, 12 de agosto, o índice subiu, teve a maior parte dos ativos da carteira teórica do índice subindo, tá? E isso é muito importante, quer dizer, não são alguns poucos ativos com peso na carteira que estão subindo, não são a maior parte, né, da carteira, né, em função de dados de inflação, o IPCA no Brasil, que veio abaixo do esperado, a inflação oficial, e também o CPI nos Estados Unidos, a inflação lá, que o núcleo veio também abaixo do esperado. Isso é importante, porque aí os analistas começam a revisar suas expectativas para os juros, tá? Bom, vamos acompanhar então aí nas próximas semanas também o movimento dos pesos pesados da bolsa, tá? Vamos ver a Vale, né? Hoje a Vale, a gente fechou aqui com alta, né, de 1% em função do minério de ferro, que subiu muito forte lá na China, está acima aqui das médias, tá? A Vale tem um ponto de suporte aqui, né, na média de 21, que está em 54,96. Essa aqui é a média simples, né? 54,96, na minha opinião, tem uma resistência lá naquele topinho, né, em R$ 57,97, tá? Vamos ver também, acompanhar o movimento da Petri 4, tá? Esses gigantes aqui ajudam no movimento da bolsa, né? Vejo que a Petri 4, depois de levar uma paulada lá no dia 8 de agosto,
ela está com dificuldade para subir, está aqui lateralizando no fundo, tá? Ou seja, a força compradora aqui praticamente inexistente, tá? Se perder aqui 30,51, se perder a mínima do dia 8, né? 30,53 aqui, o papel fica delicado, né? Pode ter uma queda mais acentuada, inclusive daria uma operação short aqui para quem gosta de operar vendido, né? E a resistência, na minha opinião, está aqui na média de 21, média simples, né? Ou seja, 31,80, tá? Tem que ficar de olho também nos grandes bancos, tá? Principalmente Banco do Brasil, que divulga o seu balanço do segundo trimestre agora na quinta-feira, 14 de agosto, tá? Após o fechamento do mercado, certo? Os analistas estão na expectativa pelo balanço, né? Alguns aí fazendo análises bem negativas, tá? O Banco do Brasil no gráfico fez aqui um recuo, né? Quer dizer, depois de uma queda enorme, né? Ele vem fazendo um repique, né? Cruzou para cima da média de 9 períodos e se aproximou da média de 21, 19,67, tá? 19,67 é um ponto de resistência no gráfico. Vejam que se aproximou da resistência, tocou lá e recuou, certo? Então ali é uma resistência com um ponto de suporte agora na média de 9 períodos, R$ 18,91. Certo? Por hoje era isso, pessoal. Nos vemos então no próximo domingo. Tá tudo bem, tá tudo certo. Desejo aí uma excelente semana para vocês. Muito obrigado.